Nilvan, boa tarde. A primeira pergunta, já vou começar a colocar pimenta nesse caldo, é em relação a esse projeto do prefeito Cícero Lucena, que está causando polêmica, né? Que é o projeto de alargamento da orla do Cabo Branco. Como é que você está vendo essa ideia? Você acha que isso é viável? Você acha que é mais uma ideia mirabolante do prefeito Cícero Lucena? Ele não tem muito o que mostrar e está querendo fazer essa obra para deixar uma marca do seu governo. Como é que você avalia esse projeto e se ele tem viabilidade? Acho que o prefeito ele comete um grave erro quando propõe esse projeto para alargamento da faixa de areia. João Pessoa não tem como priorizar um projeto como esse, é por isso que tudo que você escuta aqui, e eu que converso muito com as pessoas, desde as pessoas da classe mais baixa até as pessoas da classe alta, da classe B, da classe A, comerciantes, empresários, a dona de casa, e é praticamente uma unanimidade aqui em João Pessoa que esse tema não precisa ser prioridade em João Pessoa nesse momento, porque nós temos um assunto levantado pelo prefeito e eu quero crer que isso tem outros interesses por trás. João Pessoa tem uma lei que proíbe a construção dos espigões até determinados metros distante da faixa de areia, e o prefeito, há quem diga que o seu principal objetivo, Conrado, é que alargando a faixa de areia em direção ao mar, porque vai aumentar a faixa de areia, ele estaria encontrando uma forma de que a construção civil pudesse construir espigões na beira-mar de João Pessoa, que é considerada a beira-mar mais bonita do Brasil, porque nós não temos espigões como tem Recife, como tem Natal, na orla, na beira-mar. Então, esse projeto que é defendido com unhas e dentes pelo prefeito é um desserviço a João Pessoa. É um projeto que, do ponto de vista ambiental, é um crime. E aí, que argumento você tem para dizer que é um crime esse projeto? Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, eu postei inclusive um vídeo ontem, o desastre ambiental ele é uma coisa assim incalculável, e é uma questão que não se recupera a médio e pequeno e médio prazo, porque a estrutura é você tira a areia de uma jazida lá no mar, né, distante da orla, e traz essa areia para poder ir jogando na parte da areia, do início da faixa de areia, e você vai avançando a faixa de areia em direção ao mar, ou seja, você vai empurrando a água usando a areia que você retira lá de dentro do mar, distante da orla, causando uma espécie de descontrole, né, das questões mais ligadas à ecologia, à vida submarina. É tanto que em Balneário Camboriú não tinha tubarão na praia, né? E hoje está aparecendo Recife, porque você mexeu com a vida marinha e isso traz consequências danosas. Então, eu acho que é um projeto que o prefeito já sabe que vai perder essa luta. Nós não vamos permitir aqui que se coloque máquinas para fazer essa obra, e eu vou ser um dos que vou chamar o povo para enfrentar isso, se o prefeito quiser usar o seu poder de autoridade, de força, para fazer uma obra que João Pessoa não precisa, que João Pessoa não pediu, porque o que João Pessoa está pedindo todo dia é que o prefeito melhore a saúde, a educação, a situação das nossas ruas, a questão do turismo, do centro histórico, do centro comercial. Eu acho que é basicamente isso em relação a esse tema, que tem sido um tema muito discutido aqui. Agora, Nilvan, o prefeito da capital, Cícero Lucena, tem dito que está preocupado com o meio ambiente. O prefeito, inclusive, disse no início dessa semana que quer proteger, inclusive, a capital, quer proteger a cidade de João Pessoa e tem minimizado as críticas. Por exemplo, você tem se posicionado reiteradas vezes contrário a essa discussão e o prefeito tem minimizado e dito que é muito cedo se discutir em resposta a essas críticas. Como é que você recebe, por exemplo, essa declaração de Cícero de dizer que está preocupado com a cidade, com a capital João Pessoa e que é cedo de tratar desse assunto em relação ao alargamento da orla da capital? Inclusive, parece que o Ministério Público, ele indicou, orientou Cícero Lucena que detalhasse nesse projeto do aterro
e que se ele fosse fazer, colocasse o Tribunal de Contas do Estado também para fazer esse acompanhamento. Você tem notícia disso também, ô Nilvan? E foi um pedido nosso, inclusive, de forma pública, para que tanto o Tribunal de Contas do Estado como o Ministério Público Estadual pudesse tomar pé da situação para o prefeito não se achar dono da verdade, dono do mundo, e tocar um projeto que não tem nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de acompanhamento dos órgãos de controle externo, para que a cidade possa saber o que é que está se pretendendo fazer. Conrado, essa obra ela vai custar em torno de 400 milhões de reais. Você já imaginou um prefeito gastar o dinheiro da prefeitura? Isso aí ele com certeza vai buscar empréstimos de fora para fazer essa obra, ou seja, vai endividar muito mais a cidade, vai trazer um dano ambiental incalculável, como, por exemplo, a presença de tubarões na nossa orla. João Pessoa é uma capital tranquila em relação a isso. A sua estrutura, né, ela já impossibilita a vinda de tubarão aqui para a nossa orla. Essa obra, ela sendo tocada, nós não temos clareza do que pode acontecer em relação a isso. Por exemplo, há quem diga, e os estudiosos já estão alertando, que essa obra ela pode prejudicar Cabedelo, pode fazer desaparecer Areia Vermelha, porque você vai estar empurrando a água do mar em direção ao mar. Então você não sabe, diante da energia das correntes marítimas, o que é que pode acontecer com Cabedelo. O prefeito Luciano Cartaz cometeu um grande erro, que foi colocar no pé da barreira do Cabo Branco, e nós colocamos essa preocupação na época, colocar na barreira do Cabo Branco um arsenal de pedras para impedir que a água tenha choque com a barreira do Cabo Branco, que está sofrendo o seu processo de erosão, de desgaste. Sabe o que foi que isso aconteceu? A calçadinha do Cabo Branco, aqui mais no final, está destruída, já caiu outro pedaço agora que está interditada, já tinha caído outro pedaço. E quem entende desse assunto diz, isso foi devido às pedras que colocaram, que terminou mudando o curso das correntes marinhas, e aí termina o mar avançando e ficando violento em determinado aspecto. Então a gente precisa ter muita clareza e muita preocupação com o futuro dessa cidade. E outro, o prefeito está preocupado com a cidade, não. Se o prefeito tivesse preocupado com João Pessoa, ele não estaria querendo fazer uma obra que a cidade não quer, que a cidade não precisa, e se ele tivesse preocupado com a cidade, ele não estava pegando, como pegou agora, R$1 milhão e doou para a escola de samba Dragões da Real, para fazer o carnaval dessa escola de samba lá em São Paulo. João Pessoa precisando de algodão e esparadrapo nos postos de saúde, não tem. Grande parte dos PSFs estão interditados pelo Conselho Regional de Medicina e pelo Conselho Regional de Enfermagem, por falta de condições para os profissionais trabalharem. João Pessoa não estaria, se ele tivesse preocupado, com o Hospital Trauminha de Mangabeira. Você quebrou um braço, chega no hospital de Mangabeira, o Trauminha, você tem que mandar comprar o gesso, porque não tem gesso para fazer os procedimentos que as pessoas precisam. Então, o prefeito não está preocupado com a cidade. O prefeito está preocupado com uma obra que vai beneficiar meia dúzia de empresários da construção civil, e João Pessoa corre o risco de ter esse problema ambiental que a gente lá na frente pode se arrepender muito. Você colocou bem, Nilvan. O Cícero, para fazer essa obra, ele vai ter que tirar ali da prefeitura, contrair empréstimo e deixar a prefeitura como devendo, né? Um preço exorbitante. Você falou, por exemplo, que fez uma doação de R$1 milhão lá para a escola de samba, para desfilar, legal, beleza, tal. Mas aí eu recebi uma informação, e aí você me confirma, você está mais próximo do que eu, que os prefeitos Cícero Lucena têm dinheiro para fazer o projeto da Orla, para doar para a escola de samba, mas parece que o piso nacional de enfermagem, Cícero Lucena disse que não tem dinheiro. Oxi, não estou entendendo essa história, não. Tem dinheiro para a escola de samba, tem dinheiro para a Orla, mas não tem dinheiro para os profissionais de enfermagem? É isso mesmo, Nilvan? Inclusive ontem ele já fez uma afirmação dizendo que não tem como garantir o pagamento do piso da enfermagem, que foi motivo de discussão na campanha do ano passado, né, que é toda hora aqui em João Pessoa e a Cajazeiras, todos os locais, esse é o assunto do momento, porque na hora de ficar batendo palma para os enfermeiros, os políticos sabem muito bem fazer isso. Enfermeiro é herói, enfermeiro é a ponta da ponta da frente do atendimento, é o para-choque da saúde, é o enfermeiro, o médico chega, faz o procedimento, mas quem cuida é o enfermeiro.
O enfermeiro não quer saber de palminha nem de homenagem. A homenagem da boca para fora, com verborragia. O que o enfermeiro quer é o reconhecimento da sua luta, do seu papel e outra, o cumprimento de uma lei. Os prefeitos estão se negando a cumprir algo que é lei. Ou seja, quando é para o povo cumprir uma lei, o poder público, o Estado, o poder público em si como ente, ele usa força para o cidadão cumprir a lei. Só que a mesma lei, ela não tem poder de força para obrigar os gestores, os administradores públicos a cumprir a lei que foi aprovada devidamente, seguiu o devido processo legal, o parlamento analisou o projeto de lei, votou, o Senado votou, a Câmara dos Deputados votou, e a lei não é cumprida. Isso é que é um absurdo. Esse discurso de que não tem dinheiro, Conrado, isso é mentira, isso é balela, né? Isso é conversa de quem não tem compromisso com a enfermagem, né? Tem dinheiro. O prefeito de João Pessoa sabe que tem dinheiro. João Pessoa tem um orçamento de bilhões. O maior orçamento da prefeitura de João Pessoa é a saúde. Se o prefeito cortar aonde precisa cortar, de gastos sem futuro, de gastos em excesso que a prefeitura tem hoje, daria muito bem para, nessa economia, garantir o pagamento do piso da enfermagem. Porque a gente sabe que tem condições de fazer o pagamento do piso, porque em outros locais iniciativas estão sendo feitas, enxugando a máquina e criando as condições objetivas para se pagar o piso da enfermagem. Agora, o que é que se resume tudo isso? É que a saúde não é prioridade. A gente sabe muito bem disso. A saúde não é prioridade, por quê? Porque eles sabem que é necessário fazer, na maioria das vezes, outras ações vultuosas que podem gerar mais repercussão e esquecem esses soldados importantes que são a linha de frente da saúde. Então, a gente continua aqui cobrando, mostrando que tem como pagar. Ora, vai ter 400 milhões para fazer a obra da praia, o alargamento, a engorda da faixa de areia. Gastaram R$1 milhão com a escola de samba lá de São Paulo, que não sabe nem onde é João Pessoa. Então, não tem argumento para dizer que a prefeitura não tem dinheiro para garantir uma coisa que é lei, que é o piso nacional da enfermagem, que precisa ser cumprido, que é o cumprimento de uma lei. Você falou aí que se o prefeito evitar gastos supérfluos, gastos sem futuro, ele consegue honrar com todos os compromissos, inclusive o piso nacional de enfermagem. Quais são esses gastos? Você consegue elencar alguns desses gastos sem futuro da gestão de Cícero Lucena? Eu já disse um aqui, que foi R$1 milhão para a escola de samba lá de São Paulo, né? Que vai fazer falta para os cofres da prefeitura. Mas é um negócio que a cidade foi assistida pelo mundo inteiro. Pesquisa no Google aí, você vai ver que o carnaval transmitido pela Rede Globo alcançou o pior Ibope de toda a história, o do Rio de Janeiro. Imagina o de São Paulo, que a audiência é muito menor, e a escola de samba que João Pessoa bancou R$1 milhão, essa escola de samba desfilou 5 horas da manhã, não tinha nem ninguém acordado, tanto que lá na arquibancada, na hora do desfile, não tinha ninguém, só tinha o prefeito, a esposa, os filhos, a nora e o vice-prefeito, a esposa e alguns outros gatos pingados que o prefeito levou, tudo bancado pela prefeitura. Quer outro exemplo? Prefeito de João Pessoa, em 2 anos e 2 meses de gestão, um levantamento feito, que vai ser divulgado essa semana, comprova que ele só de diária, em 2021, 2022 e 2 meses de 2023, ele já recebeu algo em torno de R$250 mil só de diária, fora o salário, nessas viagens que ele faz para Rio Grande do Sul, para São Paulo, em torno de R$8, R$9 mil por mês só de diária que o prefeito recebe. A gente sabe que a prefeitura, se fizer um processo de enxugamento dos seus gastos, deixar de fazer o que a gente sempre sabe da velha política, que é o famigerado desvio de recursos públicos, licitação, por exemplo. Eu vou dar outro exemplo aqui, Conrado. Nós fizemos agora um levantamento sobre os redutores de velocidade que são espalhados aqui, que multam os motoristas na cidade. A prefeitura tinha um contrato de cerca de R$300 mil por mês para colocar os redutores, que é uma empresa privada que coloca esses redutores para poder ficar controlando a velocidade em determinados corredores aqui da cidade.
O contrato tinha se encerrado, podia ser renovado por mais 4 anos, mas sabe o que o prefeito fez? Pegou um contrato de R$300 mil e esse contrato agora foi para quase R$1 milhão. Ou seja, o contrato subiu mais de 100%, sem aumentar o número de redutores, sem aumentar o custeio dessa empresa, não aumentou absolutamente nada. Então, o que é que se justifica esse aumento exagerado, exacerbado, nesse processo de licitação que foi feito agora pela Prefeitura de João Pessoa? É excesso de gasto, é o velho esquema de fazer licitação cara para desviar recursos, e a gente sabe muito bem disso, e nós vamos fazer uma denúncia na próxima semana no Tribunal de Contas do Estado em relação a esse novo processo licitatório feito pela Prefeitura para os redutores de velocidade aqui nos bairros e na orla marítima aqui de João Pessoa. Então, são esses tipos de gastos que podem ser evitados, né? Fazer uma espécie de auditoria nesses contratos, contrato que a gente percebe que está exagerado, faz uma certa diminuição, evita os gastos em excesso, reduz o número de diários, principalmente dos agentes públicos que estão na prefeitura, evita esse negócio de escola de samba de São Paulo, que não tem como dar retorno à nossa cidade, para garantir aquilo que a cidade precisa. A cidade precisa de saúde, de qualidade, de educação. As crianças até agora não viram uma camisa da farda, não viram um lápis, um caderno, um tênis. Não, a merenda escolar nas escolas do município não tem, porque não compraram ainda, não fizeram licitação ainda. As creches, as crianças estão comendo macarrão sem tempero, sem um coloral, sem absolutamente nada, e a cidade vivendo um momento de muito abandono. Então, gestor tem que ter prioridade. Qual é a prioridade que nós precisamos elencar em João Pessoa? É saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego, que mexe diretamente na vida das pessoas. Essas outras questões que o prefeito está discutindo, isso é balão de ensaio para tirar o foco daquilo que a cidade está precisando e a população discutir um tema que nada vai trazer de bom para a nossa cidade. Nilvan, qual a realidade na capital da saúde? Nós sabemos de que a saúde da capital João Pessoa é a referência para muitos paraibanos que saem da sua cidade, procuram esse atendimento especializado de alta, média complexidade na capital paraibana. Qual a realidade da saúde em João Pessoa? E eu vi também a repercussão de uma problemática envolvendo as crianças com espectro autista na capital João Pessoa. Me parece que a prefeitura não contratou cuidadores e as famílias estão aí preocupadas porque não houve essa contratação e, ao mesmo tempo, prejudica o andamento e o cuidado com as crianças autistas da capital paraibana. A questão da saúde ela é muito fácil de fazer um desenho rápido sobre a realidade. A saúde é algo que mexe diretamente na vida do pobre, né? Porque o cara que tem condições financeiras, ele tem um plano de saúde da Unimed, da Vida, da Smile, Bradesco, né? Esses planos de saúde que você tem uma certa assistência, né? Mas o cara que não tem absolutamente nada, que depende do poder público, ele vai depender do SUS. E o SUS, o coração do SUS é a prefeitura, porque a prefeitura é quem dá o primeiro atendimento às pessoas, que é o atendimento básico. A porta de entrada do SUS é o atendimento que a prefeitura oferece. Então, se você não tem capacidade de dar o primeiro atendimento para a pessoa que está lá com a febre, um problema de infecção, uma dorzinha que sentiu de cabeça, aí o cara que está com um problema no dente, que depende do PSF do bairro para o dentista, aí você chega no PSF, não tem a equipe adequada. Metade dos PSF de João Pessoa tem duas situações. Uma parte dessa metade, 30%, está interditada pelo CRM ou pelo Corém. A outra parte está faltando médico e dentista, porque a prefeitura não contratou. Porque aqui é assim, do jeito de muitas cidades do interior. Se o profissional médico entra de férias, o prefeito espera 30 dias para o médico voltar, mas não bota alguém para substituir, porque o prefeito determina logo que o povo não pode adoecer durante os 30 dias de férias desse médico ou desse dentista. Ou seja, o que é que a saúde das pessoas, que já não tem nada onde moram, não tem saneamento básico para garantir mais questão da qualidade de vida, o que é que essas pessoas, o que elas têm que sentir tem a ver com se o médico entrou ou não de férias. Médico que entrou de férias no PSF, no outro dia já tem que imediatamente, dentro de uma gestão planejada, ter um substituto, rapaz. É o mínimo que se pode fazer. Aí você chega, por exemplo, lá no PSF de Mussumago, né, que fica na região do Valentina,
o Paratibe, aí o cara diz, não, você tem que ir para outro PSF mais próximo, porque o médico aqui está de férias. Ora, o cidadão tem que estar preocupado se o médico está ou não de férias. Então, essa é a realidade. Falta o básico na saúde. Nós tínhamos aqui em 2020 a grande discussão sobre a construção do Hospital do Idoso, foi uma proposta que eu defendi durante toda a campanha de prefeito. O prefeito de João Pessoa garantiu dar atendimento aos idosos. Aqui, idoso não tem atendimento nenhum. O idoso tem que ficar na fila, tem que sofrer, se tem diabetes, problema de amputação da perna, porque o diabetes corroeu tudo, se agravou, porque não tem um atendimento básico na cidade. É um drama, né? Nós tínhamos antigamente aqui em João Pessoa a maternidade Santa Maria, lá em Mangabeira, foi fechada. O prefeito prometeu na campanha de reabrir essa maternidade, não cumpriu essa promessa, não cumpriu uma só promessa. Você vai no Trauminha de Mangabeira, como eu já falei, tem que comprar gesso, cara, para poder fazer o procedimento num braço, mandar comprar algodão, gases para dar, o remédio. É uma situação. Os quartos no Hospital Trauminha de Mangabeira é barata. De manhã, tarde e de noite, as baratas convivem com as pessoas que estão ali operadas, arriscado ter um problema de infecção generalizada, ou seja, é o pior momento da saúde que nós temos hoje vivenciado, é esse, né? Aí, a saúde, com todo esse preâmbulo, todo esse cenário, apesar de ter muito dinheiro, e o que falta, na verdade, é uma gestão planejada, que entenda que a saúde é uma prioridade para as pessoas mais carentes, mais humildes, e que quem depende da prefeitura na saúde não tem como ter outra forma. Ou a prefeitura resolve, ou o cara vai para casa e esperar chegar a hora da morte. É essa a realidade que as pessoas estão colocadas. E essa questão das crianças autistas é outra bandeira que essa semana eu estive conversando com a Associação de Mães de Autistas aqui de João Pessoa, que as crianças, a aula começou na escola municipal, mas as crianças não estão indo para a escola, porque não tem um cuidador. E a criança com espectro autista, ela tem que ter um cuidador, porque ela tem outras necessidades que precisam de acompanhamento preciso, direto. E o poder público é quem tem a obrigação de fazer isso, porque tem dinheiro, né? O Fundef tem dinheiro, a estrutura de educação tem dinheiro para contratar esses cuidadores, e o prefeito não cuida, não dá essa atenção devida, talvez porque não entende, não conheça como é a vida de uma família quando tem uma criança autista, a preocupação em deixar essa criança na escola, convivendo com as outras crianças, sabendo que a sua criança tem necessidades especiais que precisam desse acompanhamento mais direto, mais preciso, né? Mais atento, porque tem um medicamento, tem a facilidade dessa criança entrar em pânico na hora lá da aula, ou seja, e a prefeitura lhes nega esse direito primordial em relação à educação. Eu acredito que o termômetro da gestão de Cícero Lucena foi o resultado das eleições que aconteceram ano passado, né? Ele não conseguiu dar vitória a João Azevedo nem no primeiro turno, nem no segundo turno. É um prefeito de uma grande capital, não conseguir fazer com que o seu candidato ao governo consiga uma votação expressiva, já está dizendo mais ou menos como o seu governo anda. Mas, Nilvan, você se coloca à disposição nas eleições para o próximo ano para a Prefeitura de João Pessoa? Você se coloca o seu nome? Você se acha preparado para assumir a Prefeitura de João Pessoa, caso venha a ser bem-sucedido nas eleições? Eu acredito, Conrado, que esse é um caminho natural dessa minha trajetória política, porque, veja só, 2020 eu disputei a eleição com Cícero no segundo turno, perdi num eleitorado de 500 mil pessoas, eu perdi por 20 mil votos a campanha de prefeito, diante de tudo que o prefeito fez, né, muito dinheiro, era uma compra de votos assim de forma exagerada, era voto de 200, 300 reais, casa que ele mandava os assessores irem, quantas pessoas tem nessa casa? Tem 5, está aqui R$1.000, 200 para cada um, o importante é ninguém votar em Nilvan e tal, e fez essa campanha e por pouco ele não perdeu, gastando todo o dinheiro financiado aqui por grandes empresas, e a cidade vive um estado de abandono como esse. Chega 2022, eu disputo o governo do estado, e João Pessoa, para mim, era uma espécie assim de farol muito forte. Eu digo, ó, a temperatura dessa eleição ela vai ser feita por João Pessoa para saber
qual é hoje o conceito que nós temos nessa capital. E no primeiro turno, que é a eleição mais importante é o primeiro turno, porque no primeiro turno, cada candidato tira aquela votação que lhes é de direito, né? O segundo turno é diferente, porque no segundo turno muita gente se junta com quem foi para o segundo turno, mas no primeiro turno está todo mundo lá tendo aquele voto natural. E no primeiro turno eu não gastei R$1 em João Pessoa, eu estive muito pouco, inclusive, em João Pessoa, porque eu precisava visitar o estado inteiro para poder espalhar minhas ideias, minhas propostas, e João Pessoa me deu um resultado assim espetacular. Eu fui votado por 131 mil pessoas. O segundo lugar foi o governador com cerca de 120. Pedro Cunha Lima ficou, acho, pouco mais de 100 mil votos. Ou seja, a gente foi o mais votado no primeiro turno em João Pessoa. E isso nos dá assim, uma grande responsabilidade e um sentimento de muita gratidão a João Pessoa. Eu venci em quase todos os bairros de João Pessoa a eleição. Nos bairros periféricos, aí foi que eu aumentei em relação à eleição de prefeito, e isso contando com contribuições importantes, como os que estavam do meu lado aqui, Valber Vigolino, Cabo Gilberto, né? O vereador Carlão, uma série de figuras que estavam conosco, nossos candidatos a deputados estaduais, federais, enfim, João Pessoa nos deu essa sinalização. É por isso que eu digo, é um caminho natural, e eu já estou fazendo esse trabalho de muito perto das pessoas novamente, expressando minha opinião, sendo um fiscal do povo naquilo que foi prometido e não foi cumprido. E eu vou procurar agora unir a direita, unir segmentos, unir partidos, para poder a gente galgar esse caminho, que eu acho que se a oposição estiver junta em 2024, nós temos todas as condições de ganhar a Prefeitura de João Pessoa, e não é só a Prefeitura de João Pessoa. Nós vencemos aqui para governador no primeiro turno, em João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita, Campina Grande, nós somos o segundo candidato a governador mais votado da cidade. Então, eu vou ter um olhar muito especial para que a gente possa ter correligionários nessas cidades, para também engrossar as fileiras desse projeto em 2024, e eu centrar fogo aqui em João Pessoa para a gente poder consertar o que a cidade fez de errado em 2020, que foi eleger esse prefeito que não avançou em nada a cidade está atrasada, a cidade parou no tempo, a gestão está perto de terminar e não se tem uma obra, um serviço que possa ter melhorado a vida das pessoas. Então, 2024, eu sou candidato a prefeito de João Pessoa, e para fazer com que essa cidade possa ter um prefeito que saiba o sofrimento das pessoas. Nilvan, qual a nota que você dá à gestão de Cícero Lucena até agora, de 0 a 10? Eu dou nota 2 a ele. 2? 2, porque não saiu do lugar, Zé. Reprovou com a nota fragorosa mesmo, viu? Porque se você for analisar, isso é baseado no que a cidade vê. Você não tem uma obra na saúde, você não melhorou na educação, você não melhorou na infraestrutura, você não melhorou... vou dar um dado aqui importante. A Prefeitura de João Pessoa, em 2021, fez um empréstimo com o Banco de Brasília de 100 milhões de reais para calçar ruas. Você anda em João Pessoa, você vê 20, 30 ruas calçadas, e 100 milhões, você já imaginou o que seria em Cajazeiras, Zé Aldemir ter 100 milhões de reais para calçar ruas. A quantidade de ruas que Zé Aldemir ia calçar ia deixar Cajazeiras um negócio assim extraordinário, né? Eu acho que não ficariam poucas ruas sem serem calçadas, porque 100 milhões de reais é muito dinheiro. A cidade vai passar décadas pagando esse empréstimo a juros altos, a cidade ficou endividada e o calçamento não apareceu. Então, é uma gestão que não resolveu os problemas da cidade, não avançou em nenhum aspecto na melhoria da vida do funcionalismo público. Está aí o pessoal brigando pelo piso da enfermagem, a Guarda Municipal brigando pelos seus direitos. Você tem a saúde, como eu já falei, a educação é outra catástrofe. As obras deixadas por Luciano Cartacho. Luciano Cartacho foi um prefeito que começou a reformar as escolas no ano da eleição, e as reformas dele nenhuma terminada. Se está do mesmo jeito, pegou as obras de Luciano Cartacho, não terminou, e isso vai ficar para a gente terminar em 2025. Então é por isso que eu dou nota 2, porque esse prefeito não se viu a cidade, esse prefeito não resolveu os problemas que poderia ter avançado muito para melhorar a vida das pessoas. Ô Nilvan, nesses próximos passos políticos seus,
Você vai estar rezando na cartilha da direita, ainda ligado à ideologia de Bolsonaro, ou você pretende se alinhar com a política, a cartilha do atual presidente da República? E a outra pergunta é, você volta para o rádio? A primeira, essa questão aí da minha postura ideológica, eu não tenho como me aproximar da esquerda. Eu sou um cara de muita postura firme, né? Eu preciso seguir aquilo que eu penso em relação à vida, em relação à nossa trajetória. Eu sou um cara que sou aliado da direita, eu sou um homem hoje, eu sou de direita, não vou rasgar aquilo que eu penso. Não tem como me aproximar da esquerda. A esquerda vai cuidar da vida dela. Eu faço as críticas que estou fazendo ao atual governo federal, o caso aí dos combustíveis que vocês discutiam agora há pouco. É algo assim muito preocupante, que a promessa na campanha não foi essa. A promessa foi de baixar imposto, baixar o preço do combustível, e agora o povo vê que foi vítima de um estelionato eleitoral, né? Então eu vou continuar na mesma pegada, fazendo aquilo que eu sempre fiz, as defesas da família, das questões de posicionamentos muito firmes em relação ao que a gente tem defendido, inclusive de uma forma muito forte na campanha de governador. E acho que a gente vai ter vitória em muitas partes do país. Nilvan, mantendo inclusive essa sua coerência do ponto de vista ideológico, você esteve inclusive no PL, continua ainda no Partido Liberal, mantém-se aí nessa corrente da direita. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a Nilvan, principalmente, não somente do ponto de vista político, mas também pessoal. Muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estavam e continuam decepcionados pela postura do presidente depois do resultado das urnas de ter ido para os Estados Unidos. Alguns já projetam o retorno de Bolsonaro ao Brasil agora para o mês de março. Nilvan se decepcionou ou concorda realmente com o posicionamento de Bolsonaro, que preferiu ir para os Estados Unidos ao entregar a faixa presidencial e continua indo nos Estados Unidos? Acho que o presidente fez certo. Eu não estou decepcionado, não, porque só sabe o jogo que Bolsonaro enfrentou após a eleição e agora quem está na pele dele, né? Bolsonaro desafiou todo esse sistema que está aí, gente. Não é possível que alguém chame Bolsonaro disso, daquilo, de covarde, tal, sem ler a conjuntura que foi estabelecida em relação a tudo que foi feito. Bolsonaro, houve toda uma orquestração para derrotar ele na campanha do presidente, né? Partindo da grande mídia até setores da justiça, grande parte da classe política, tudo aquilo foi feito para poder fazer com que o Lula derrotasse o Bolsonaro. E a gente sabe o que está em jogo, né? Bolsonaro se afastou do Brasil para poder refletir sobre tudo que aconteceu. Bolsonaro sabe o seu papel. Bolsonaro não fugiu. Bolsonaro, ele procurou uma espécie de refúgio, né, de descanso, que é para poder fazer uma avaliação sem a pressão aqui no Brasil do seu papel a partir de agora na política nacional. Eu tive uma chamada de vídeo com ele na semana passada, eu até postei um print no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e eu percebi um homem muito mais convicto do que eu pensava sobre o seu papel na política brasileira. Essa história não terminou. Nós vamos ter uma revanche em 2026 em relação a isso. E para você ter uma ideia, como Bolsonaro estava certo, tudo que Bolsonaro avisou na campanha eleitoral está acontecendo e nós só temos 2 meses que o governo Lula começou nesse país. Então, né? Bolsonaro já afirmou que vai disputar em 2026, é isso? E eu acho que alguém que for de direita e que cite outro candidato está traindo a direita. Não tem como a gente discutir um outro nome. A nossa grande liderança e nossa grande referência na direita desse país, a maior referência da oposição desse país é Jair Bolsonaro. Não tem como você acha que é Bolsonaro e mais quem da direita para disputar a eleição de presidente. Mas tem 2026. comentado, inclusive, na própria direita, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio, ex-ministro do próprio Bolsonaro, tem sido também dito nos bastidores a nível nacional de que é também um grande nome da própria direita e possível pré-candidato à presidência em 2026. Ex-ministro de Bolsonaro, né? Eu respeito, mas eu acho que a direita só tem um nome.
A nossa referência na campanha 2026 é Bolsonaro. Vamos dar aqui outro exemplo. Olha como a esquerda ela é muito mais firme naquilo que pensa do que nós em determinados momentos. O Lula foi preso, o Lula foi condenado, foi comprovado que o Lula é ladrão, passou não sei quanto tempo na cadeia lá em Curitiba, na sede da Polícia Federal. A esquerda nunca ventilou um outro nome a não ser o nome de Lula. Preste atenção nisso. Quantas vezes a esquerda ventilou outro nome para disputar a presidência em 2022? Nenhuma vez. A esquerda, mesmo Lula lá, trucidado, a esquerda, mesmo Lula preso, Lula condenado, tentando se livrar de todas as formas da pecha de corrupto, de ladrão, mas a esquerda estava lá, o nosso candidato é Lula. E nós temos um Jair Bolsonaro que não tem uma comprovação de corrupção, um homem que cumpriu o seu papel, foi massacrado pela grande mídia, por alguns setores aí, por conta das posturas que teve, que manteve na defesa da família, de ser contra a liberação da droga, de ser contra o aborto, de se defender aquilo que a direita defende, e a gente ainda tem gente defendendo que seja fulano, seja ciclano. Não, eu vou ser um dos que vou defender que nós não temos uma opção número 2. A nossa opção número 1, ele estando elegível, é Jair Bolsonaro, candidato em 2026. Nilvan, você acha que tem algum risco de Bolsonaro se tornar inelegível? Tudo bem que existem, né, vários processos e algumas investigações, na verdade, de que miram Bolsonaro e os principais aliados. Alguns já falam de que alguns processos que supostamente envolvem Bolsonaro podem torná-lo inelegível no Tribunal Superior Eleitoral. Você acha que a conjuntura indica uma possível inelegibilidade do próprio Jair Bolsonaro para uma futura eleição? Eu não duvido. Você tem medo? Por exemplo, quem é da direita tem que ter esse medo de Bolsonaro ficar inelegível? Não tenho, sabe por quê? Apesar de não duvidar que tenham coragem de fazer isso, José, mas o que fizerem contra Bolsonaro na sua volta, por exemplo, se inventarem de prender Bolsonaro, né? É o pior que eles vão fazer para eles próprios, porque prender Bolsonaro sem uma denúncia de corrupção, prender Bolsonaro sem Bolsonaro ter desviado 1 centavo do governo federal, e o ladrão está na cadeira de presidente da República, é mesmo que transformar Bolsonaro no Marte. Tornar Bolsonaro inelegível, vamos aqui, Bolsonaro é inelegível. O que é que vai soar isso para a sociedade? É o medo de Bolsonaro disputar a eleição e ganhar. Como é que Bolsonaro fica inelegível e eles tornaram Lula elegível para disputar, inclusive, a presidência da República, Lula sendo condenado em 3 instâncias por corrupção. Esse homem tem os processos lá anulados por um vício lá processual e é tornado elegível, é presidente da República, e o cara que não roubou, não foi condenado em 3 instâncias, não desviou R$1, é tornado inelegível. Então, isso vai ser o discurso mais fácil que nós vamos ter para mostrar as verdadeiras intenções que, na prática, se concretizarem, é um discurso fácil para a gente, para defender a toda essa estratégia, denunciar essa estratégia que pode estar sendo montada aí. A gente está conversando ao vivo com o Nilvan Ferreira, comunicador. Agora faltou a resposta da pergunta de Conrado. Nilvan vai voltar para o rádio, vai voltar para a TV? Procede mesmo, Nilvan? Eu estou numa fase aqui de analisar, Conrado, o meu destino profissional, e eu não tomei ainda a decisão porque um aspecto. Já confirmei para vocês, já tinha confirmado aqui numa outra entrevista aqui em João Pessoa, vou disputar a prefeitura em 2024, e eu já estou no mês de praticamente, amanhã já começa o mês de março, eu preciso mais do que ninguém andar essa cidade, eu não tenho um mandato, né? Eu não tenho um mandato de deputado, eu não tenho uma tribuna, então qual é a minha principal arma para poder chegar junto das pessoas como eu sempre faço? É andar com pessoa. Eu preciso analisar se a minha atividade profissional ela me ajuda nisso ou se minha atividade profissional vai me deixar mais ali centrado no trabalho e eu deixando de estar rodando a cidade, conversando com as pessoas, fazendo reuniões, enfim. Esse processo eu estou analisando todo, talvez volte, talvez não volte,
mas eu ainda estou analisando. Eu acho que março, abril, eu vou estar definindo para poder tomar uma postura em relação à minha questão profissional. Mas eu acho que agora eu estou muito bem de cabeça, do que eu quero, do qual é o meu papel. Eu preciso dar uma focada muito forte na eleição de João Pessoa, eu preciso discutir os temas dessa cidade, eu preciso estar com os segmentos da sociedade organizada, eu preciso dar uma organizada, ajudar Valber, Cabo Gilberto, a organizar a direita aqui em João Pessoa, um forte time de candidatos a vereador. Nilvan, há alguma projeção de Nilvan Ferreira assumir algum cargo no Partido Liberal a nível nacional, tendo em vista que o partido tem buscado uma estruturação no âmbito nacional? Por sinal, já ventila-se na imprensa de que Bolsonaro teria inclusive um próprio gabinete que seria bancado pelo partido para que ele pudesse manter esse diálogo com os aliados. Nilvan, que foi candidato ao governo do estado em 2022 pelo PL, pode ser alçado também pelo partido para algum cargo, até mesmo de expressão, a nível não somente de Paraíba, mas a nível nacional, já que Nilvan apoiou, e não é novidade aqui dizermos de que Cabo Gilberto deve muito à sua eleição de deputado federal, porque Nilvan fez campanha de governo do estado, acompanhando inclusive Cabo Gilberto em várias agendas na Paraíba. Eu acho que não precisa disso. Eu sou muito desapegado a essa questão de cargo. Se eu continuar no PL, porque a minha permanência no PL vai depender da orientação do presidente Bolsonaro, quando voltar. Na conversa que eu tive com ele semana passada, ele disse que está breve o retorno, e quando voltar, Nilvan, nós vamos reunir todo mundo por estado, porque nós vamos ter uma forte presença nas candidaturas das capitais para acumular força para 2026. E a Bolsonaro dizendo: você fica no PL, eu fico no PL, eu sigo ele, eu sigo a orientação dele. E a minha permanência no PL não depende de cargo no PL, não depende de posto no PL, não depende de nada. Eu preciso ter muita suavidade nisso, porque não tem esse negócio de cargo, isso termina prendendo a pessoa mais ainda, deixando a coisa muito mecânica. Eu prefiro a espontaneidade e assumir compromissos, como sempre assumi, e poder cumpri-los. Eu acho que é isso que eu penso em relação. Mas o partido também tem que garantir essa estruturação do próprio Nilvan, que já se coloca como pré-candidato à prefeitura de João Pessoa, não é isso? Mas obviamente a política é feita assim, né? Aí a discussão, eu vou esperar o retorno do presidente Bolsonaro, ter uma conversa com ele, o caminho que ele definir para 2024 é o caminho que eu sigo. E esses outros detalhes a gente vai construindo ao longo do tempo, se estruturando, se organizando. O importante é a gente estar antenado com o que a cidade de João Pessoa quer para 2024, fazer uma boa chapa, ter um bom candidato a vice-prefeito, chamar outros partidos que estão mais próximos da direita, né, partidos até do centro, para também abrir esse leque de discussão. Eu já procurei o deputado Valber Virgulino para a gente bater um papo sobre a eleição. Já procurei o deputado Cabo Gilberto para a gente poder ir amadurecendo. Já fiz uma ligação para o pastor Sérgio, para a gente também começar a amadurecer o que é que a gente vai pensar para 2024. Já também vou procurar saber o que é que vai pensar o deputado Rui Carneiro, que também tem se mostrado interessado na disputa em 2024. Eu vou ouvir essas pessoas, a gente construir um conceito de chapa, construir um grupo, e esse grupo assumir compromisso para 2024, ganhar a prefeitura, e esse grupo construir também as alianças que serão necessárias para 2026, quando a gente vai ter aí disputa pelo governo, 2 vagas de senador, eleição de deputados estaduais e eleição de deputados federais. Nilvan, aproveitando ainda a sua participação, muitas mensagens, o pessoal interagindo aqui no nosso programa. Em instantes a gente vai, inclusive, registrar algumas mensagens que estamos recebendo através do WhatsApp e também na nossa transmissão ao vivo em multiplataformas. O governo federal anunciou ontem, através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o retorno da cobrança dos impostos dos combustíveis, a gasolina e também o diesel. Essa cobrança ela havia sido paralisada na gestão do então presidente Jair Bolsonaro e ontem foi anunciado o retorno. Como é que Nilvan analisa esse retorno dessa cobrança dos impostos dos combustíveis?
que o povo brasileiro foi enganado. O povo brasileiro foi traído. Porque quem não lembra dos debates, inclusive naquele debate da Rede Globo, quando o Lula quis dar uma aula a Bolsonaro sobre essa questão essa questão dos combustíveis. Todo mundo lembra, né? O Lula prometeu na eleição de presidente da República mudar a política de preço da Petrobras, baixar o preço da gasolina. Não, no meu governo não vai aumentar o preço do gás de cozinha como aumenta no governo Bolsonaro. E a gente está vendo que na prática é completamente diferente. Aliás, tudo que foi anunciado na campanha do candidato Lula, ele está fazendo o contrário agora assumindo o governo. Cortou agora, vai cortar em março 2,5 milhões de pessoas do Bolsa Família, né? Ao saque do FGTS aniversário, o governo também vai acabar. Nós tivemos agora a questão do combustível, que é a maior prova de um estelionato eleitoral. É só para as pessoas começarem a perceber que aumenta o preço do combustível com a volta do PIS/COFINS, que Bolsonaro tinha tirado esse imposto aí, que eu vejo muita gente na internet, José e Conrado, dizendo o seguinte: não, Bolsonaro só baixou o combustível, tirou o imposto federal porque era eleição. Não. Bolsonaro começou a tirar o imposto federal dos combustíveis na pandemia, em 2020. Em 2020, quando ele começou a fazer o processo de desoneração de impostos, que era para poder a economia sobreviver durante e se preparar para o pós-pandemia. Ele começou a tirar o PIS/COFINS do diesel, tirou do gás de cozinha, tirou do álcool e tirou da gasolina, né? Em 2022 foi quando o Congresso aprovou a diminuição do ICMS dos estados, né? Que também foi proposto pelo presidente. Mas agora, com a volta do PIS/COFINS, que são os dois impostos federais, do preço da gasolina, isso representa em torno de 8% no aumento, amigo. Isso quer que representa 8% na minha renda, 8% na sua renda. Eu vou dar aqui um exemplo claro que ontem a gente estava conversando. A Paraíba tem 33 mil motoristas de aplicativos, envolve o 99, Uber, etc. 33 mil pessoas que ganham uma média de R$ 1.500 por mês, depois que tira o valor do aluguel do carro, combustível, manutenção, revisão, etc. Você já pensou o que é que significa o cara pagar o combustível mais caro na bomba e ainda isso representar uma perda no seu poder de salário? Né? Sem contar que quando o combustível aumenta, a gente sente aí no interior, na capital, em todo canto. Aumentou o combustível, aí o preço do arroz aumenta, o preço do feijão aumenta, o preço da carne aumenta, porque tudo está devidamente ligado, interligado ao preço do combustível. Então, o aumento do preço do combustível mexe com a vida do rico e mexe também com a vida do pobre, que depende de sua vida também dessas questões dos combustíveis. Então, foi uma traição que foi feita, uma promessa não cumprida do presidente Lula de agora voltar um imposto que Bolsonaro já tinha prometido na campanha. O imposto federal sobre os combustíveis, 2023, eu vou manter zerado para não aumentar o preço dos combustíveis. 13h16, registrar aqui muito rapidamente algumas mensagens das pessoas que estão nos acompanhando agora, inclusive estão na audiência através das plataformas digitais e também das emissoras que compõem a rede Diário do Sertão. Maria de Fátima, quero abraçar Nilvan Ferreira, estou na zona sul da cidade, conheci Nilvan desde criança. A dona Maria está nos acompanhando agora, muito obrigado pela audiência. Marcelo Ribeiro, um abraço para esse guerreiro, estou na audiência em Souza, é o Marcelo Ribeiro que está nos acompanhando. O Mequíades está aqui dizendo, quero abraçar Nilvan Ferreira e dizer que estamos juntos no futuro. É o Mequíades que está nos acompanhando nesse momento. Na verdade, são várias mensagens. Tem aqui também a Romilda Alves Pedrosa. Estou na audiência do programa e parabenizo o entrevistado, a dona Romilda, que está nos acompanhando, e muitas outras que a gente não consegue acompanhar porque são várias mensagens. O Edu Silva, quero abraçar Nilvan Ferreira e desejar boa sorte na caminhada. É a mensagem do Edu que está nos acompanhando. Em nome dessas mensagens, a gente agradece a todas as pessoas que estão nos acompanhando. No finalzinho ainda, perguntar, Nilvan, o que é que ele acha da proposta que a gente trouxe aqui ontem também, da mudança de nome da capital, Nilvan.
Você concorda com esse projeto, essa ação que foi inclusive impetrada no Tribunal Regional Eleitoral, que pede aí um plebiscito para que a população da capital escolha o nome da capital paraibana? Você concorda ou discorda? Inclusive, Cícero Lucena já se colocou a favor e disse que o plebiscito é viável. Luciano Cartacho disse que é contra, disse que é uma cortina de fumaça esse projeto e foi contrário. E Nilvan, a opinião do Nilvan? Contra ou a favor? Eu acho que isso é coisa que a gente tem o que fazer. A cidade tem outros... João Pessoa, boa, viu? A cidade de João Pessoa tem outras questões que a gente precisa discutir e não perder tempo com mudança do nome da cidade. Esse nome está extremamente... Tem quem tem as suas discordâncias, mas o nome já incorporou a cidade. A cidade hoje já tem a cara de João Pessoa. Quando você pensa em João Pessoa, você não pensa no político João Pessoa, você pensa na capital mais bonita do Brasil, que é essa capital onde a gente mora hoje aqui. Então, eu acho que a cidade não pode perder tempo com esse tipo de coisa. Eu não perco meu tempo com isso, eu perco meu tempo com as questões que diz respeito à vida do povo. Mudar o nome de João Pessoa vai mudar o quê? A vida de quem mora dentro da lama e dos esgotos na periferia dessa cidade. Vai mudar o quê? A falta de segurança que as ruas e avenidas dessa cidade hoje sofrem. Não muda nada, né? Eu acho que a gente precisa estar focado nisso. A cidade tem que mudar uma coisa, tem que mudar o prefeito, que é um prefeito incompetente e que não consegue resolver os problemas da nossa cidade maravilhosa. Nilvan, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente. Seu abraço agora ao sertão paraibano que nos escuta através das emissoras do rádio e também através da TV e sem falar na internet, né? Onde não tem limite, não tem fronteira, não tem divisa. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço para você, um abraço para todos aí da produção, vocês que estão aí no Batendo todos os dias apresentando, levando a boa informação, abraçar a minha terra. Eu vou ter que arrumar um tempo, porque nós vamos ter que ter uma participação muito importante na campanha do próximo ano também em Cajazeiras. A nossa votação foi uma votação maravilhosa, nos dá uma responsabilidade muito grande. Então a gente vai discutir aí qual é o papel da direita aí na cidade de Cajazeiras, se nós vamos ter candidato a prefeito. Ô, Nilvan, eu vou quebrar um pouco agora o gelo da entrevista. Sim. E vou lhe fazer uma pergunta de cunho pessoal. Nessa sua correria, projetos políticos e coisa e tal, você ainda está tendo um tempinho para tocar uma guitarrazinha e fazer seu rock and roll? A quem não sabe, Nilvan tocava aqui na cidade de Cajazeiras, tinha uma bandinha, tocava no final de semana. Era. Você ainda tem tempo ainda? Nessa correria que eu tenho tido, não tenho tempo. Eu estou até com... Eu deixo minhas guitarras lá em Lucena, porque para não ocupar muito espaço, que eu tenho essa coisa de juventude, eu comprei um monte de guitarra quando eu tinha tempo, aí guardo lá em Lucena, aí eu deixo aqui em João Pessoa somente um violão aqui no apartamento, que é para nas horas que dá, tocar, desenferrujar os dedos e tocar uma musiquinha, mas é uma paixão, e você está muito bem disso. Quem me acompanhou no meu tempo aí em Cajazeiras sabe que eu sou apaixonado por violão, por guitarra, mas de vez em quando dá para dar uma desenferrujada nos dedos em relação ao violão, em relação à guitarra, sim. Eu continuo apaixonado por música. Nilvan, você falava aí sobre esse contexto da eleição 2024. Em Cajazeiras, tem se falado o nome do médico Pablo Leitão, que é, inclusive, apoiador, integra o movimento Direita Cajazeiras. Nilvan, tem dialogado com Pablo Leitão dessa possibilidade dele ser candidato a prefeito? Não tenho conversado com o Pablo, respeito muito ele, sei da história da família, né? É um cidadão de bem. Eu tenho ficado muito distante do Senado de Cajazeiras, até porque eu tenho me preocupado muito com João Pessoa, mas na campanha de governador eu tive que fazer um papel importante aí de voltar à minha terra. A gente teve uma votação maravilhosa, né? A gente sabe que aí dois grupos, eles se duelam, né? O grupo de Zé Aldemir, o grupo de Carlos Antônio, e quem entra numa terceira alternativa termina ficando sufocado porque a estrutura gira em torno desses dois grupos. Mas a nossa votação foi uma votação extremamente importante, assim como foi também na cidade de Souza, e eu vou ter um papel importante na discussão da política de Cajazeiras e da região, Souza, Pombal, Patos, né, e outras cidades que nós tivemos uma votação para governador importante.
nós vamos discutir se na direita vai ter candidato a prefeito, se a direita vai indicar vice de alguém. Nós vamos eleger vereador em Cajazeiras, vamos eleger vereadores em Souza, e eu vou ao longo desses meses agora. É por isso que eu digo que eu estou discutindo muito meu retorno para a imprensa, porque talvez ao retornar para a imprensa me prenda muito de poder estar viajando enquanto eu posso, porque daqui a pouco eu tenho que me concentrar muito em João Pessoa. Então, aos amigos aí da direita, de Cajazeiras, do Sertão, nós vamos ter que fazer uma discussão muito forte, e eu vou estar presente nessa discussão para a gente usar esse capital político que nós conquistamos em 2024 para avançar muito em 2022, para a gente avançar muito em 2024 nas eleições municipais. Muito obrigado, Nilvan, pela sua participação, entrevista, muito bacana, é sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Até a próxima. Um abraço para vocês, abraçar Peterson, abraçar aí meu pai, minha mãe, minha família, abraçar minha querida Camille de Holanda, um beijo no coração de Cajazeiras, o Sertão, e muito obrigado aí pelo espaço.